foram reunidas pelo Victor Tivita, que era o fundador e dono da Abril, e porque ele achava muito importante que a editora Abril se transformasse numa, digamos assim, numa usina de conhecimento, de produzir conhecimento, de divulgar esse conhecimento, de tornar esse conhecimento acessível para as pessoas. Então a gente tinha que ter a preocupação de escrever de tal maneira que quem já soubesse sentisse que estava falando com alguém que também sabia, e quem não soubesse não se sentisse intimidado, pelo contrário, passasse a gostar mais daquilo, passasse a se interessar e passasse a sentir como se aquilo fosse propriedade dela também, que é o que eu estou vendo que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que esse nosso trabalho do mito, esse que foi apresentado aqui hoje, é um pouco mais específico, porque era para ser voltado para essa coisa das lendas e mitos do Brasil, e a gente viu que eles se transformam de região para região. Alguns acrescentam uma coisa aqui, outros ali, põem um aspecto maligno, põem um aspecto positivo, enfim, tem uma porção de variações. Mas para mim, o estudo do mito é uma coisa bem mais antiga. Eu também eu já fiz muito estudo sobre religião, e todas as religiões têm associações com mitos também, né? Então não tem como escapar disso. O mito é uma coisa que está na nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta disso, né? E acho que é nesse sentido que a gente sempre está ligado de alguma forma a uma representação do mito, a uma interpretação do mito, e graças a Deus a gente nunca vai conseguir esgotar isso, né? Então quanto mais a gente fala, mais aparece. Você vê, quando me foi proposta essa ideia, eu comecei de uma maneira e acabei de outra, né? E quando eu cheguei aqui já estava quase virando outra coisa. Mas como a gente costuma dizer entre pessoas que vivem da profissão de escrever, não existe texto pronto. A gente está sempre querendo melhorar, e depois que a gente fez, aí podia ter feito melhor, né? E numa próxima vez a gente tenta fazer ainda melhor. E dessa maneira também a gente reinterpreta as coisas. Eu vejo que, por exemplo, a minha vivência de ter sido criado na roça desde criança, junto do meu avô e dos peões que trabalhavam com ele e tal, é muito parecida com a do Josemar, é muito parecido com o que o Ricardo estava falando. Enfim, todos nós temos essa associação com esse universo muito particular. Cada um de nós tem a sua própria cota de mitos e lendas que a gente vai levando pela vida fora, e às vezes, como no nosso caso aqui, a gente se dá conta disso, começa a fuçar, começa a perceber, começa a se indagar. Mas o que acho mais importante é que a gente sempre veja o mito como parte da nossa identidade. Isso é muito importante. Que hoje em dia se fala, não, porque tudo é globalizado, porque tem internet, que tem isso, tudo aquilo outro, mas o que as pessoas mais têm necessidade é de se afirmar, de se reconhecer, de saber como é a sua origem, a sua terra, o seu lugar, a sua gente, a sua comida, a sua língua. Eu me lembro muito bem quando a gente era criança, eu sou descendente de italianos, a gente, para provocar a avó de um amigo nosso, que todos nós chamávamos de nona, a gente chegava para ela e falava, nona, lei é italiana, não? E ela ficava furiosa e respondia, no, io sono veneta. Quer dizer, ela não se sentia italiana, ela se sentia vêneta, da região do Vêneto. Como também o meu avô, que às vezes se dizia italiano e de repente, mas não, eu sou no calabrese, eu sou calabrese. A gente percebe por isso. E eu não me lembro quem foi que disse, minha pátria é minha língua. Não sei se foi Fernando Pessoa, se alguém lembrar, me corrija. Mas eu acho que isso é verdade. Na língua também está incorporada toda essa coisa do mito. É através do mito que a gente conhece a língua e vice-versa, né? Por exemplo, os alemães só tiveram uma língua unificada quando Goethe começou a escrever o Fausto, né? Os italianos só tiveram uma língua quando o Dante escreveu a Divina Comédia. Isso até motivou aquela sem-vergonhice dos florentinos que dizem sempre, se non ci fossero noi fiorentini, l'Italia non avrebbe nemmeno una língua. Que quer dizer, se não fôssemos nós, os florentinos, a Itália não teria sequer uma língua.
Aí vocês veem como é muito importante para eles. E na Divina Comédia tem um personagem que quando o Dante está descendo, não me lembro qual círculo do inferno, ele está conversando com o Virgílio, que é o poeta, que é o guia dele no inferno. Alguém se levanta no meio dos condenados lá e fala: mas quem é que está falando no meu amado dialeto da Toscana? Ele tem toda essa coisa assim, muito arraigada da pessoa, que tem em relação à sua língua e também em relação aos seus mitos, que é uma coisa que para mim acabam se confundindo uns com os outros e os outros com uns e fazem todos parte, digamos assim, da mesma geleia geral. Não sei se eu respondi bem a pergunta. O mito nos sustenta também, né? Nos dá esperança, nos dá identidade, nos está falando. Ela completou dizendo que o mito também nos sustenta, né? Nos dá esperança. Está sem microfone, eu estou só aqui dando. Não é? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu queria lembrar também aquela reflexão do pessoal da corrente atual, né, de sociologia, que diz que para o ser humano ser sujeito no mundo de hoje, ele tem que fazer parte de uma rede discursiva, né? Tomar a palavra, poder falar, poder dizer alguma coisa, poder manifestar-se hoje, está muito perto de ser sujeito, né? De pertencer a uma comunidade de falantes, né? E poder contar e recontar a história, poder colocar um pedaço da gente na história, eu acho que é um direito inalienável, né? Que a gente deveria defender a todo custo, né? Poder mentir um pouquinho, torcer a história para lá, torcer para cá, desde que não seja muito exagerado, desde que não seja para destruir ninguém. José, mas não sei se você conhece um filme americano que chama O Homem que Matou o Facínora, dirigido pelo John Ford. Não sei se você se lembra que toda a história gira em torno de um engano. E quando a verdade é contada, o jornalista que ouve a história se vira para o personagem e fala: olha, a sua história é muito boa, mas a mentira é melhor. Eu vou publicar a mentira. Tremendo. Tremendo. Me fez lembrar do filme do sujeito que produz uma mentira, né? Não sei se alguém viu a Montanha dos Sete Abutres. O rapaz se prende numa mina e o jornalista não deixa a equipe chegar até lá e salvar o Leo Leonard, né? E deixa o cara morrer para salvar a notícia, né? Porque ele quer recuperar um emprego no jornal. Né? Ô professor, As Aventuras de Pi também é mentira? As Aventuras de Pi, né? Um filme animação recente, né? que usa bastante esses artifícios, mas o Ricardo está nos devendo dizer onde é que está o vídeo. Nós é que atropelamos ele. Bom, na verdade, eu vou ter que me responsabilizar de colocar esse vídeo no YouTube, porque ainda não está. Porque esse vídeo, na verdade, é um suporte para minha apresentação de tese que acabou tendo uma vida própria por essa coisa que o Vicente fala da necessidade que as pessoas têm de se sentir pertencendo a uma cultura. Em todos os lugares que eu passo ele, isso já foi no Chile, na Espanha, em vários lugares, todo mundo no final vem falar: olha, essa história meu avô contava, essa história meu pai contava, essa história, todo mundo, porque as histórias vão mudando de lugares e de cenários, mas permanecem. A gente vê, aí por exemplo, contaria no filme uma que é aquela que um valente peão do Pantanal para numa tapera, uma noite de chuva, e ninguém dorme naquela tapera. Aí ele fala: não, eu não tenho medo dessas coisas e vou dormir aí. E aí na hora que ele está dormindo, ele escuta uma voz, fala: vou cair. E aí ele fala: cai. E cai um osso numa perna. Aí fala: vou cair. Aí ele fala: pode cair. E cai mais um osso. E vou cair, cai tudo de uma vez logo, vamos parar com essa palhaçada. E aí cai uma caveira inteira. E aí fala assim: você é corajoso. Então, pela sua coragem, você vai embaixo daquela figueira. Figueira é uma árvore muito mítica aqui na nossa região. Embaixo daquela figueira tem um guardado ali, um enterro de tesouro. Então ele vai lá, desenterra e fica rico e recebe então, né, esse botim. Essa história tem em vários lugares. Né? Lá na Espanha tem um castelo que na história do castelo está escrito, né, gravado nas pedras,
esse castelo foi construído onde um valente duque parou numa residência mal assombrada, e daí vai contando toda a história, né, com esse desenrolar. Isso aparece no Pantanal de várias outras formas. Se a gente colocar o Pantanal como um reino da Idade de Ouro, da Idade Média, e o rei como pantaneiro, filho do rei como filho do fazendeiro, a gente tem ali todos os elementos, né? Só muda os lugares. Então isso vai perpassando de um lugar para o outro, de uma região para outra, e continua, né, sempre gerando esse interesse nas pessoas. Eu gosto muito de estudar esse tipo de coisa. É igual você também está falando que era só entrar. A coisa da verdade e da mentira no mito. Você está falando que nós somos da roça, somos mesmo. Quando eu falo essa história da cobra, né, que engole gente, todo lugar fala, esse mito é recorrente lá, lá não é mito. Lá a gente conhece o sucuri que engole gente mesmo. Engole até boi. Engole boi, engole... não, isso é desde Jonas na Bíblia, porque você fica 3 dias, é um universo fantástico e tal. Pode ser para você, para nós lá não. Então, assim, nesse trabalho, teve essa preocupação de descobrir o que era verdade e o que era mentira, justamente por isso, porque de um lugar para outro a gente tem uma concepção diferente de mentira e verdade. E começa o filme com toda aquela imensidão de Pantanal para pensar o que é uma pessoa sozinha no meio daquilo tudo, o que é a mente daquela pessoa, como que a mente daquela pessoa vive ali, convive com tudo aquela imensidão. Uma vez numa jornada sobre essas coisas, uma pesquisadora de Cuiabá, a Cristina Campos, alguém perguntou para ela sobre o pé de garrafa, como que era o mito, como era a aparência do mito. Ela falou, bom, quando eu encontrei com ele, eu vi assim, assado, todo mundo, os pesquisadores ficavam, como assim? Encontrou com ele. Daí ela explicou que ela era do Pantanal, que no lugar que ela viveu era 10 metros para frente, 10 metros para o lado, 10 metros para trás, o resto era mata fechada. Ela tinha aquilo ali só. Então a percepção de mundo, de universo para ela era completamente distinta. Então ela contava que chegou o redemoinho, ele percebeu que tinha uma entidade dentro. Então essas coisas assim, né? Se você chega lá em Mariana, pro pessoal da Associação dos Caçadores de Fantasmas lá, e falar que o Caboclo d'Água é um mito, você vai ser trucidado lá, né? Para eles não é mito, eles pagam recompensa, eles vivem, a associação vive disso, da crença das pessoas, né, no Caboclo. Exatamente, então isso faz parte realmente da nossa identidade, cada lugar tem o seu, e algumas são universais que vão passando de lugar para lugar, tomando as cores locais. Então eu me comprometo a colocar o vídeo no YouTube. Está prometido, nós vamos cobrar depois, né? A gente não pode nunca esquecer, né? Não pode nunca esquecer. Eu não creio em las brujas, pero que las hay. O Vicente, ele aludiu a um grande especialista em estudos psicanalíticos das histórias, né, para crianças, o Bruno Bettelheim. Um dos trabalhos da psicanálise é mostrar que esses mitos, né, contar mitos, prescindindo um pouco da função de verdade do mito, supondo que verdade seja a gente falar do que pode ser provado, e a gente sabe que muito pouco pode ser provado, né? Mas o mito, em geral, tem uma função socializadora extremamente importante, né? E aí eu queria só citar um exemplo, né, que mostra isso, de filmes, por exemplo, a história de Pi, né? Filmes que mostram situações que são muito, mas muito cruéis e que seriam impossíveis de se encarar se não fossem recobertas com uma camada de fantasia. Aí a gente tem, só para lembrar assim, rapidamente, a história de Pi, Trem da Vida, não sei se vocês viram Trem da Vida. Trem da Vida é uma abre aspas, comédia, fecha aspas, de um pequeno povoado judeu tradicional que vai ser invadido pela Gestapo e todos os habitantes vão ser mandados para um campo de concentração. A partir desse fato, a partir dessa notícia, um rabino decide
embarcar todo o povoado num pequeno trem, e só que esse trem vai ser um trem em que eles vão fantasiar um comboio que vai para um campo de concentração. E alguns dos judeus vão fazer o papel de nazistas, e eles fazem os uniformes, e eles encenam, e eles têm que falar um pouco de alemão, e eles têm que ser um pouco cruéis, e eles encenam o que realmente aconteceu, mas a gente não sabe se realmente aconteceu ou não. O filme todo fala isso. Tem outro filme que é um clássico do cinema francês, chama Leolo, que é um menininho que vai contando a história da adolescência dele, e ele fala sempre assim, mas eu sonho, eu sonho, eu sonho. E ele vê a família dele passando por situações extremamente esquizofrenizantes, mas ele vai crescendo e ele vai transformando aquilo em narrativas fantásticas, absurdas. Aí ele mata o próprio avô, ele assassina não sei o que, ele rouba um monte de coisa, e não está acontecendo nada daquilo, mas ao mesmo tempo está acontecendo. No final do filme você vê que o menino mais ou menos sobreviveu àquele mundo, né? Quer dizer, esses mitos, por mais que a gente às vezes arrogantemente ria deles, né? Esses mitos continuam. Quem não tem o Paul no celular? Vocês conhecem o Paul? Não conhecem o Paul? Ah, conhece o Paul, tá vendo? O Paul é o novo Tamagotchi, é um bichinho que você tem no celular, que você alimenta. Que necessidade que eu tenho de ter? Eu tenho Paul no celular. Claro, por necessidades puramente pedagógicas e intelectuais. A gente, claro, vocês acham? Celular avançado. Pode deixar que nós acreditamos. Claro, é importante que acreditem. A gente é arrogante às vezes com os mitos tradicionais ou com os mitos de outras culturas, mas a gente esquece dos nossos, né? Estou citando o Paul, que não é bem um mito, mas acaba sendo uma história, um Saci Pererê, um bichinho de estimação virtual, um novo Tamagotchi que a gente materializa, né? A gente tem essas ferramentas, e essas ferramentas são decifradas de diversas formas por grandes intelectuais, né? O Vicente citou o Eliade, a gente tem o Chomsky, o Vladimir Prokop, né? Uma série de grandes estudiosos que decifram os mitos, né? Mas no Festival de Bonito, o mito não é para ser decifrado, né? Você tem que dançar com o Saci Pererê no meio da rua, senão perde a graça, né? É para ser desfrutado. Exatamente. Junto com o suco de boca